Você conhece a origem do coelho da Páscoa e do ovo de chocolate? E a origem da palavra Páscoa você conhece? Não conhece? Então fica comigo até o final do vídeo e vamos descobrir juntos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso novo canal de curiosidades da internet, o Curioso Sou. Eu sou o Renato Olivieri e se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve lá, deixa seu comentário no vídeo se quiser saber algum outro tipo de curiosidade, curte e compartilhe com os amigos também. Porque aqui no nosso canal nós falamos sobre os mais diversos tipos de assuntos e curiosidades. Sobre curiosidades no esporte, curiosidades sobre feriados, curiosidades gastronômicos, sobre países, músicas, artes, cultura e o que mais você pode imaginar. E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma curiosidade sobre um feriado muito famoso entre os cristãos. O Brasil é um dos maiores países católicos do mundo e é um dos principais feriados aqui no Brasil, que é a Páscoa. Exatamente, a Páscoa, ela simboliza, né? Ela é comemorada se comemora a ressurreição, se comemora a vida, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas será que você sabia que a palavra Páscoa, ela já é utilizada muitos anos antes do cristianismo surgir? Exatamente. Então, esta é a primeira curiosidade daqui do nosso vídeo de hoje, a palavra Páscoa. A Páscoa ela é utilizada, ela é celebrada muito antes do cristianismo surgir. A Páscoa já é celebrada pelos judeus. Por volta de 3.500 anos atrás, os judeus eles eram escravos no Egito. E durante a fuga do Egito, quando os judeus que eram escravizados pelo faraó fugiram do Egito, que se chama, essa parte da história da história judaica se chama Êxodo, né? É um dos feriados do Êxodo, e no qual os judeus fugiram do Egito em busca da terra prometida por Deus, né? Foram muitos e muitos anos, né, até conseguirem chegar na terra prometida. E durante esse período, na época da fuga do Egito, os judeus não puderam deixar os pães fermentando, não deu tempo de fermentar os pães para poder, né, comer durante a fuga, para se alimentarem. E nisso foi utilizado o pão de ázimo, que é uma mistura de uma farinha com água, mas que não tem fermentação. Hoje a gente conhece ele como matzá. Então os judeus eles utilizam muito matzá, farinha de matzá e outros alimentos que não são fermentados, que podem, no caso, somente esses alimentos que podem ser consumidos durante a Páscoa judaica, que é conhecida como o Pessah. Pessah quer dizer justamente passagem. Então aí você está sabendo agora que a palavra Páscoa ela é utilizada há muito tempo antes do cristianismo surgir, já utilizada pelos judeus, conhecida como a Páscoa judaica, que também simboliza a vida, né? Simboliza a passagem do povo judeu escravizado no Egito para um povo que se libertou do faraó e foi de encontro, né, da terra prometida por Deus. Então essa é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade, você sabia que a Páscoa e o Carnaval estão ligados um ao outro? Pois é, exatamente. A Páscoa e o Carnaval, eles têm uma ligação muito próxima, não em termos de comemorações, obviamente, mas se você não sabe ainda, eu já fiz até um vídeo sobre o Carnaval explicando isso, mas se você não assistiu ainda, eu vou explicar aqui para você. A Páscoa, ela é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, isso falando de hemisfério norte, né? Isso surgiu lá na Idade Média, e aí surgiu a Páscoa. Da questão da Páscoa para o Carnaval, você conta mais ou menos não, né? São 40 dias, né? Retrocede 40 dias, e você vai cair na quarta-feira de cinzas. Então, você tem uma ligação muito forte entre Páscoa e Carnaval. No Carnaval seria o dia, a terça-feira de Carnaval, que as pessoas podiam se esbanjar, né, festejar e comer aquilo que queriam, pois teriam que passar pela quaresma inteira, os 40 dias, até chegar na Páscoa, né? E durante a quaresma existem várias restrições alimentares e outras coisas também que a igreja impôs para os fiéis. Então temos aí uma outra curiosidade que muita gente acha que não tinha nada a ver. Sim,
a Páscoa e o Carnaval, eles estão diretamente ligados uma data à outra. Terceira curiosidade, o coelho da Páscoa. Por que será que é utilizado o coelho da Páscoa para distribuir os ovos de chocolate para as crianças e para nós adultos também? Por que que o coelho ele é o símbolo da Páscoa? Existem algumas teorias para isso, e uma das teorias vem do paganismo, exatamente. Segundo diz a história, né, a deusa Ostara é uma deusa que faz parte de religiões nórdicas, anglo-saxãs e germânicas, é a deusa da fertilidade. E dizem que essa deusa, ela para alegrar algumas crianças, ela transformou um passarinho num coelho, para as crianças poderem brincar com esse coelho. Só que esse passarinho que foi transformado em coelho, ele insatisfeito, ele queria voltar a ser um passarinho. E a deusa Ostara transformou ele novamente, né? Voltou com que ele fizesse ser um passarinho novamente. E em retribuição e agradecimento a ela, ele acabou deixando alguns ovos coloridos. Então tem aí uma relação dos ovos de Páscoa relacionados ao coelho, né? Uma outra teoria que tem, aí já tem a ver com o cristianismo, é que lá na Idade Média se relacionava a lebre, ou o coelho no caso, a questão da virgindade, a questão da pureza. Então, eles acreditavam que o coelho, ele se reproduzia de uma maneira não sexual. Então, ele se reproduzia mantendo a sua castidade, vamos dizer assim. Por isso que é muito comum encontrar alguns quadros renascentistas no qual a gente avista, né, a Virgem Maria sempre com um coelho próximo, justamente pela questão da pureza e da virgindade e da castidade também. Uma outra história que tem justamente a ver com o cristianismo, né, lá na Europa, na Idade Média, quando chegava o equinócio de primavera, no caso do hemisfério norte, como eu já falei, o coelho era o primeiro animalzinho que ele saía, né, da toca e acabou virando um símbolo aí da vida, né, um símbolo de passagem, justamente da passagem do inverno rigoroso para a luz, né, a questão do início da primavera e depois do verão. E o coelho era o primeiro animal a ser visto pelas pessoas nessa época. Então, o coelho acabou sendo uma questão associada a uma questão da vida, né? Então, uma questão da passagem e da vida também. Então, é por isso que o coelho ele é muito conhecido aí como um dos grandes símbolos da Páscoa no mundo inteiro. A quarta curiosidade sobre a Páscoa, será que você sabe sobre o ovo de Páscoa? Exatamente. Como que surgiu a história do ovo de Páscoa? É muito estranho a gente relacionar, né, a questão de um coelho botando um ovo, entregando o ovo, mas a gente já viu a questão do coelho qual que é. E justamente a questão do ovo de Páscoa, ela tem muito a ver, justamente como eu já falei em relação à deusa Ostara, que transformou um passarinho num coelho e que depois, em agradecimento por voltar num pássaro, e colocou alguns ovos coloridos em agradecimento à deusa. Então, já temos uma das primeiras histórias em relação a essa curiosidade do ovo de Páscoa, que vem justamente do paganismo. Algumas outras curiosidades vêm povos persas, os próprios chineses e outras regiões, principalmente no leste europeu, onde hoje se situa a Ucrânia. As pessoas já enfeitavam as suas mesas, seus lares com ovos pintados, justamente celebrando o equinócio de primavera. Então, essa cultura era muito famosa na época em até presentear as outras pessoas com ovos pintados e celebrar, né? Celebrar, como eu já disse, celebrar a vida, uma passagem, né? A passagem do frio da escuridão, né? Para a luminosidade, a questão da vida, né? Com a vinda da primavera e do verão também. Depois, muitos séculos mais tarde, aí, o famoso joalheiro russo, né, o Peter Fabergé, fez os famosos ovos Fabergé, que foram encomendados, inclusive, pela família Romanov, né? Esses ovos eles eram feitos em porcelana e eram enfeitados com pedras preciosas. E essa questão do ovo de porcelana, ele acabou sendo até começar a ser feito antes, né, do Peter, do joalheiro russo.
e que no qual as pessoas já faziam esses ovos de porcelana e pintavam também para presentear as outras pessoas. Tá, mas e aí? E a questão do ovo de chocolate? Como surgiu o ovo de chocolate? Por volta do século XVIII, confeiteiros franceses, eles pegavam um ovo de galinha normal, esvaziavam o ovo, tiravam a clara e a gema do ovo e recheavam com chocolate. Só que na época o chocolate era uma coisa muito cara e poucas pessoas tinham acesso, né? Não que hoje seja muito diferente também, né? Os ovos estão um valor bem acima da média aí, mas aí já é uma outra questão. E depois, lá já por volta do século XIX, começaram a surgir os ovos de chocolate, como nós conhecemos, recheado com bombons, e no qual nós temos, né, os ovos aí até hoje, no qual nós presenteamos crianças e adultos agora na época da Páscoa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido aí e tenha descoberto algumas curiosidades sobre a questão, principalmente a questão do ovo, a ligação do ovo com o coelho da Páscoa, e espero que você tenha gostado também dessas curiosidades. Eu espero agora também que se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e a gente se vê agora numa próxima curiosidade. Um grande abraço e até mais.